A igreja não é responsável por resolver questões sociais. Aí que está o problema. Recentemente, meio sem aviso, a presidência da CNBB esteve com o Papa Francisco. Isto não estava previsto nas agendas da diretoria da CNBB, da presidência, isto não estava previsto em nenhum calendário. Eu acredito que eles foram para lá meio que chamados de emergência. No entanto, não se sabe o que eles de fato foram tratar com o Papa Francisco. O presidente da CNBB, Dom Sérgio Rocha, o vice-presidente da CNBB, Dom Murilo Krieger, e o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Ursteiner. Da reunião com o Papa, o que saiu na mídia, no Vatican News, etc., foram apenas platitudes. Nós não sabemos de fato o que se tratou lá no chamamento do Papa, provavelmente, para tratar com a diretoria, a chefia da CNBB. Na minha opinião, uma reunião importante como essa deveria ter sido mais divulgada, deveria ter recebido um verdadeiro trato da mídia, uma análise e entrevistas um pouco mais especulativas ou com perguntas mais específicas para verificar do que se tratou essa reunião, porque obviamente ela importa ao povo católico. Então saiu no Vatican News, que é uma fonte confiável do Vaticano, de notícias, uma entrevista com Dom Sérgio Rocha, o presidente da CNBB. E ele disse, abre aspas, que a CNBB se manifesta com frequência, mas nem sempre é ouvida. Aqui que eu quero tocar um ponto importante, vai um recado à CNBB. Eu fiz este ano diversas análises, denúncias de problemas, questionamentos, perguntas, etc. sobre a CNBB. Os pronunciamentos e as notas da CNBB receberam muito menos repercussão do que os vídeos, por exemplo, que eu solto aqui no meu canal. E eu acredito que isso aconteceu principalmente por duas grandes razões. A primeira é que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conquanto ela goze do apreço da população católica brasileira e de fato deve ser respeitada como instituição, muitos de seus membros, obviamente, nós sabemos que tem certos problemas, mas como instituição, sim, ela deve ser respeitada, porque ela tem a aprovação da Santa Sé, mas ela não conseguiu acompanhar esta mudança radical que houve com as redes sociais. Ela não consegue acompanhar, não consegue dialogar com as redes sociais. Então a comunicação da CNBB fica lá em Brasília, soltando notinhas a respeito de assuntos ou colocando coisas na sua página do Facebook ou no seu site que só pessoas que estão preocupadas especificamente com essas questões, como eu, vão lá procurar para poder ver o que está acontecendo. Mas a CNBB não conseguiu acompanhar as mudanças nas redes sociais. É preciso haver uma mudança, no meu entendimento, comunicacional grande lá dentro. Isso aqui é de fato uma dica para vocês. Se quiserem me chamar para dar uma ajuda, eu dou. Sem problema nenhum, sem ressentimentos. O segundo problema é mais importante. Mas o spokesman, aquele que é a face da CNBB, o cardeal Dom Sérgio Rocha, o presidente da instituição, disse que a CNBB nem sempre é ouvida. E aqui eu quero fazer uma análise rápida daquilo que eu acredito ser a principal razão para que a CNBB não seja ouvida. Tirando o fato das deficiências da comunicação em rede social, há um problema estrutural lá dentro. Porque desde os anos 60, principalmente final dos anos 60, 70, 80 e 90, a teologia da libertação, os teólogos da libertação, passaram missas, encontros, em seus livros, em todos os lugares, depreciando a hierarquia da igreja, dizendo que a igreja não poderia ser vertical, não poderia ser hierarquizada, ela tinha que ser horizontalizada, porque existe, segundo eles, a igreja do poder, a igreja que detém os meios de produção do sagrado, que controla tudo, e existe a igreja do carisma, a igreja vocacionada, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja viva, e que então a hierarquia estaria, de certa forma, oprimindo os fiéis. E eles propunham, como por exemplo o Boff propôs em vários livros, como o livro Eclesiogênese, que o magistério da igreja deveria ser substituído pelo povo de Deus, porque o povo sim sabe interpretar e não o magistério que detém a interpretação e impõe de cima a baixo. Não, a igreja não deveria ser organizada por dioceses com um bispo. Saúde! A igreja não deveria ser organizada por dioceses com os seus bispos, mas as dioceses deveriam ser substituídas pelas comunidades eclesiais de base. Essa é uma tese, por exemplo, do Leonardo Boff. Tese também que está presente neste livro aqui, chamado Igreja, Carisma e Poder. Um livro que recebeu uma crítica pesada e formal do então cardeal Ratzinger, hoje Bento XVI. Inclusive nesta edição que eu tenho do Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff, tem a carta do cardeal Ratzinger criticando o próprio livro, ele inseriu aqui. E existe um parágrafo que é dito o seguinte: a Igreja de Cristo deve ser identificada na pureza da fé, e ele cita São João Paulo II. Mas esta pureza da fé exige que a Igreja se liberte não só dos inimigos do passado, mas sobretudo dos atuais, como por exemplo, um certo socialismo utópico
que não pode ser identificado com o Evangelho. Nós temos que lembrar que isso aconteceu em 1984, a União Soviética não tinha caído e São João Paulo II estava empenhado em ajudar a derrubar o Muro de Berlim e acabar, vamos dizer, com a cortina de ferro. O que não significa, obviamente, acabar com o socialismo de todo jeito, porque ele já existia e continuou existindo, mas acabar com o poder político tão grande que exercia a União Soviética na época. Então o que aconteceu? Eles criticaram a hierarquia, ensinaram os fiéis que a igreja deveria ser horizontalizada, que a hierarquia não poderia ser obedecida, que o magistério da igreja, que o ensino da igreja deveria ser substituído pelo povo de Deus. Só que aconteceu o seguinte, muitos desses teólogos da libertação se tornaram bispos. Alguns deles até se tornaram cardeais. E aí quando eles chegam e tomam posições na alta hierarquia da igreja, eles esperam ser ouvidos. Só que eles querem ser ouvidos na mesma estrutura que eles criticavam anteriormente. E aí é óbvio que não vão ser ouvidos. A questão é que há diversos bispos no Brasil que estão conseguindo recobrar este apreço à hierarquia da igreja, a ouvir de fato os pastores, porque eles estão agindo como pastores, como bispos, como os pais, como os governantes da igreja local da sua diocese. Este é o caminho a ser seguido. E um terceiro ponto que tem contribuído para que a CNBB, ou vamos dizer, o coletivo dos bispos do Brasil não seja ouvido, é outra questão bem problemática. Porque Dom Sérgio Rocha, na entrevista ao Vatican News, disse, abre aspas, nós temos pronunciamentos nos últimos anos sobre todos os assuntos de caráter social. Aí que está o problema. Muitos bispos ainda pensam com as categorias da teologia da libertação, com a categoria desse cristianismo essencialmente social e não evangélico e católico. Os fiéis não querem ficar ouvindo somente sobre fake news, sobre superação da violência, sobre políticas públicas, sobre a Mãe Terra. Não, eles querem ser evangelizados. Os católicos brasileiros querem se converter, eles querem se tornar católicos, eles têm bons exemplos como santos e querem ser como tal. Aonde que está o apreço e a divulgação do amor à Nossa Senhora? Onde está a cobrança, o incentivo e a promoção para uma verdadeira conversão e adoração a Deus e veneração com os santos? Onde está o incentivo aos bons estudos, a boa tradição da igreja, a revivificação do nosso coração? Aonde está o incentivo para a boa teologia, para vocações? Não, tudo é uma questão social. A igreja não é responsável por resolver questões sociais. Não é, nunca foi e espero que não seja. A igreja, como disse o Papa Francisco, não deve se tornar uma ONG. A igreja é o corpo visível de Cristo aqui na Terra. E questões sociais sim são importantes, mas a igreja não deve resolver problemas sociais em primeiro lugar. A igreja deve evangelizar, converter, salvar almas aqui na Terra. E almas salvas, em busca de santificação, católicas, com acesso aos sacramentos, elas se convertem outras pessoas e criam famílias e núcleos duros, bons, saudáveis, amorosos, cheios de fé, esperança e caridade. E essas pessoas por si, com a ajuda do Espírito Santo, da igreja, de bons padres, irão, obviamente, criar pequenos núcleos de famílias que irão fazer uma sociedade melhor, fazer um mundo melhor, como vocês tantos dizem, teólogos da libertação. Não é querendo resolver problemas sociais ou só falando de problemas sociais. Não, nós temos que falar de pecado. Nós temos que falar de inferno, nós temos que falar de conversão, nós temos que falar dos santos, nós temos que falar do catecismo. Cadê as antigas e boas encíclicas da nossa igreja, os documentos oficiais, os dogmas, isso que estruturou a igreja? É isso que os jovens católicos estão sedentos, é isso que muitos dos que viveram o tempo da teologia da libertação estão buscando agora, porque lhes foi negada muitas vezes o acesso à verdadeira igreja de Cristo. É isto que a igreja tem que fazer. CNBB, aqui está um apelo do meu coração para vocês. Vocês precisam reinventar a comunicação de vocês, vocês têm que recobrar o apreço e o respeito à hierarquia da igreja e, obviamente, sair dessa bolha do pensamento social o tempo inteiro. O pecado não é um problema social, o pecado é um problema espiritual em primeiro lugar. E se isso não for resolvido, nada vai mudar. Nada. E não vai ser PT, não vai ser MST, não vai ser nem Bolsonaro que vai resolver os problemas, porque a mudança começa no coração humano. E é mediante a conversão que as coisas de fato mudam, porque eu sou o primeiro exemplo delas e sei o que é possível fazer com uma vida desgraçada como a minha. Eu amo a igreja, eu quero a sua renovação, eu quero a sua explosão maravilhosa de novo aqui no Brasil. Se você também quer uma renovação maravilhosa, uma igreja viva e católica de novo, comente aqui embaixo, conte a sua história, compartilhe este vídeo. CNBB, por favor, ouça.